A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é Irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica. Em 1 Samuel, capítulo 17, Davi e Golias. Versículo 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Versículo 2. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gade e tinha quase 3 metros de altura. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava uns 60 quilos. Versículo 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Versículo 7. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha. Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Versículo 9. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Versículo 10. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Versículo 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Versículo 14. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram a Saul. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Versículo 18. Porém, esses 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Versículo 19. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elã, lutando contra o filisteu. Versículo 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé me havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Versículo 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23.
Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Versículo 25. E diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Versículo 16. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu? Livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: E isso que será dado ao homem que o matar. Versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha? Versículo 29. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Versículo 30. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Versículo 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Versículo 33. Davi respondeu: Seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, versículo 35, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e eu golpeava até matá-lo. Versículo 36. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 37. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma couraça. Versículo 19. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Versículo 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Versículo 42. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Versículo 43. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Versículo 44. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Versículo 48. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Versículo 59. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo-a na testa. E a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com a pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Versículo 51. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Sararaim até Gade e até Ecrom. 33. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Versículo 55. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem, é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. Versículo 56. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Versículo 57. Quando Davi voltou depois de matar os filisteus, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Versículo 58. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos que estão ouvindo este áudio, a qual nós estamos lendo a palavra do Senhor dia a dia, a qual nós estamos aprendendo mais da palavra do Senhor. Aqui Davi, ele luta com Golias, ele ouve a afronta de Golias ao povo de Israel, afrontando o Deus dos céus e da terra. E aí ele com a presença do Espírito Santo na vida, ele com a autoridade que Deus tem dado para ele pega e fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse que tem afrontado ao povo de Deus, a Deus? Quem é esse? E hoje mesmo o Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, dará a sua cabeça para mim. Então ele tinha convicção, ele tinha uma intimidade com Deus já. Ele já sabia, tinha certeza que Deus ia prover o que ele estava falando, que Deus ia honrar as palavras que estavam saindo da boca dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos buscar mais ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.